Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos configurar o nosso jogador, o nosso player. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar, ou seja, como colocar o nosso jogador na nossa cena, só que de uma forma bem interessante para o nosso jogo top-down. Se vocês observarem aqui, eu tenho um objeto chamado player, que é o objeto principal, o objeto pai. Dentro do objeto player, eu tenho o objeto hair, cabelo, e o objeto hand, que é mão. Olhem só, todos esses dois objetos aqui formam o objeto final, que é o meu jogador. Se eu clicar no objeto hair e desmarcar no inspector, olhem só, eu vou esconder o meu objeto filho chamado cabelo, hair. Vou marcar novamente, habilitá-lo e agora eu vou desabilitar o objeto hand, que é mão. Quando eu clico, pessoal, olhem só, a mão do meu personagem, ela sumiu. Basicamente, essa técnica, ou seja, essa mecânica que eu vou mostrar para vocês, ela é muito interessante e vocês vão poder utilizar em outros jogos que vocês forem desenvolver. De volta ao nosso projeto, agora nós vamos configurar, ou seja, criar o nosso player, o nosso jogador, dentro aqui do nosso projeto, dentro da nossa cena. E para isso nós vamos identificar as imagens que vão formar o nosso jogador, o nosso player. Dentro da pasta Sprites, nós temos a pasta de personagens. E aqui nós vamos escolher a pasta de personagens humano. Eu vou expandir a pasta e vou procurar aqui as imagens que têm a referência idle, ou seja, do meu personagem parado. Então é esta pasta aqui. O que eu preciso fazer? Dentro da pasta existem várias imagens. Eu vou clicar nesta primeira imagem aqui, que é a base Idle Strip 9. É esta imagem que nós vamos utilizar. Quando eu expando ela aqui, pessoal, eu consigo ver o meu personagem com a sua animação parado. E se vocês puderem observar, na origem aqui da imagem, quando eu clico, eu tenho no Inspector as propriedades, as características que vão formar esta imagem. Olhem só, é diferente de ter a imagem separada. Vocês podem ver que o Inspector só mostra algumas informações, o nome, o pivô e algumas outras informações da borda. Isso, no nosso caso, não é interessante. O que eu preciso aqui que vocês entendam que na origem da imagem aqui, olhem só, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Na origem da imagem, eu tenho as propriedades que são, por exemplo, qual que é o tipo do modo do sprite? É múltiplo, porque uma única imagem permitiu criar outras imagens. Mas, Stuart, como eu identifico isso? Clicando no botão Open Sprite Editor. Quando eu clico, eu tenho aqui na edição do sprite toda a imagem recortada em pedaços. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes da mesma imagem, formando a animação. Eu vou fechar então o Sprite Editor, mas o que eu quero que vocês entendam? Esta propriedade aqui, Pixel por Unit. É esta propriedade que eu quero que vocês entendam agora. No meu curso, eu vou detalhar muito bem esta propriedade. Aqui eu vou passar uma ideia para vocês, porque eu imagino que vocês já conheçam o que ela faz. A propriedade Pixel per Unit, ou seja, PPU, é um parâmetro fundamental quando se trabalha com sprites 2D no Unity. Esta propriedade define a escala do sprite, ou seja, o seu tamanho, em relação ao sistema de coordenadas de unidades do Unity. Vamos imaginar que você tem um sprite com 100 pixel por 100 pixel, ou seja, 100 de altura e 100 de largura.
Se o valor do PPU estiver definido como 100, como é o nosso caso, isso significa que o sprite ocupará exatamente 1 × 1 unidade no mundo do Unity. Tudo bem, Stuart, mas o que isso daí tem como importante, esta propriedade? Pessoal, escala visual. Eu controlo o tamanho real dos objetos 2D na cena. Eu tenho também uma consistência. Eu permito que todos os sprites tenham a mesma escala física, mesmo que eles venham de arquivos com tamanhos diferentes. Eu consigo mudar o tamanho, a escala desse objeto. Só para vocês terem uma ideia, o artista Daniel, que criou esses sprites, ele definiu um tamanho para eles, principalmente do personagem. Se vocês observarem aqui agora, na minha imagem já recortada, eu vou clicar nesta imagem aqui, com o botão do mouse segurar e trazer para a minha cena. Olha só a unidade do meu objeto aqui na minha cena, muito pequeno, correto? Mas eu posso clicar 2 vezes e ele vai dar um zoom. A primeira coisa que eu vejo aqui é que o objeto está muito pequeno e está também embaçado. O que eu vou fazer para que vocês tenham uma ideia do quanto o Unity é legal para gerenciar estas imagens? Primeira coisa, ela não está no tamanho que eu preciso, na unidade que eu preciso. Então eu volto na origem aqui e mudo o pixels per unit. O valor que eu vou colocar aqui será o valor 16 e mando aplicar. Olhem só que a minha imagem ela aumentou, ou seja, quando eu diminuir a unidade de pixel do Unity, ela aumentou a imagem. Eu vou clicar 2 vezes aqui para que vocês possam ver o tamanho real. Para usar o scroll do mouse, eu posso afastar ou aproximar a imagem. Mas se eu voltar na minha câmera principal, eu vou observar que o meu personagem já está maior. Simplesmente porque eu mudei a minha unidade dentro do Unity, da imagem selecionada, desta imagem aqui. Agora, o fato dela estar embaçada é porque a gente precisa colocar a característica aqui do Filter Mode, ou seja, eu não quero bilinear, eu quero Point No Filter. Quando eu faço isso, pessoal, eu estou tratando a imagem no formato pixel art. Depois, eu mexo na compressão, porque uma imagem em pixel art ela é muito pequena, tecnicamente falando. Então, eu não quero compressão, eu ponho none, nenhuma, e mando aplicar. Quando eu faço isso, olhem só o meu objeto aqui, eu vou dar o zoom, ele ficou com o pixel art perfeito. Ah, Stuart, mostra novamente, por favor. Eu vou clicar na origem da imagem. O que faz ela ficar no formato pixel é esta propriedade aqui. Eu vou voltar para bilinear e mandar aplicar. Olha só, embaçada, volto e coloco Point No Filter e mando aplicar. É esta imagem aqui que eu quero. O que eu preciso fazer aqui agora? Como a minha imagem ou um pedaço dela está na minha cena, eu vou mudar o nome do objeto. Eu não quero este nome aqui. Eu quero o nome Player, que é jogador. E agora eu vou colocar as 2 imagens que faltam aqui no meu personagem, o cabelo e a mão dele. Pessoal, olhem só, eu vou reduzir aqui o campo visual e vou escolher o cabelo, que é esta próxima imagem aqui. Olha só, ball hair. É este cabelo que eu vou utilizar no meu personagem. Se eu expandir, eu tenho o cabelo aqui. Só que ele não tem nenhuma configuração na origem da imagem. E quais são as configurações que eu tenho que fazer? Clico na imagem, na origem, venho aqui no Pixels per Unit, coloco 16, coloco aqui o Filter Mode, Point No Filter e não coloco nenhuma compressão e mando aplicar. Expando a imagem e olhem só, eu já tenho a qualidade aqui
pixel muito bem definida. Vou clicar na primeira imagem com o botão do mouse segurar e arrastar para dentro do objeto Player. Só que agora eu preciso mudar o nome do objeto. Eu vou colocar Hair, cabelo, e eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que zerar a posição do meu objeto cabelo. Porque, olhem só, a posição do player, a posição do objeto pai, está aqui. Só que a posição do cabelo não deve seguir esta posição. Eu tenho que zerá-la, porque depois nós vamos encaixar o cabelo no nosso personagem. Olhem só, vou clicar nos 3 pontos e mandar resetar. Olhem só que o cabelo apareceu justamente na posição do meu jogador, do meu player. Só que ele apareceu por trás do meu jogador. Eu quero que ele fique à frente. Então, eu vou mudar o Order in Layer, que está 0, para o valor 1. Ele passa a ficar à frente do meu objeto, do meu jogador. E agora eu preciso posicioná-lo, ou seja, eu vou clicar aqui na ferramenta de movimentação, usar o eixo Y, que é o eixo que eu controlo para cima e para baixo os objetos. Quando eu clico com o botão do mouse seguro, a posição que eu quero colocar é esta daqui, no eixo Y 0.22. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a mão. Eu vou reduzir aqui. A mão está aqui, ó, Tools, Idle, Strip 9. Quando eu expandir, pessoal, eu vou ver o objeto da mão do meu personagem. Só que na origem, olhem só, na origem eu vou configurar novamente os pixels por unit, sendo 16, o filter mode, point no filter e a qualidade de compressão nenhuma e mando aplicar. Não se esqueçam de mandar aplicar. O que eu vou fazer agora? Eu clico na imagem, expando ela aqui e vou clicar na mãozinha do meu personagem. Clico seguro e arrasto para dentro do personagem player. Quando eu solto, esse objeto se torna filho do objeto player, que é o objeto pai. Coloco aqui o nome como hand, mão. E olhem só, pessoal, eu vou resetar o valor no transform aqui do objeto. Ele apareceu aqui, só que eu quero que ele fique à frente. Então eu vou colocar o valor 1. E eu vou posicionar meu objeto, olhem só, bem aqui, ó. E para a movimentação, eu uso a ferramenta de movimentação e deixo a mão do meu objeto nesta posição. A posição do eixo X vai ser menos 0.287 e a posição Y menos 0.321. Bem aqui. Claro, se eu precisar mudar esta posição, nós vamos fazer. Só que agora eu já tenho a minha imagem já montada e definida. Quando eu clicar no Player e usar aqui o scroll do mouse para afastar, observem, pessoal, que nós temos agora o objeto na aba Game, o Player já visualizado de como ele vai ficar no meu jogo. Isso aqui é muito bacana, é muito legal mesmo. Então, basicamente é isso que vocês precisam entender neste vídeo. Um outro detalhe muito interessante é o seguinte, vou voltar na minha aba Xn, vou usar o scroll do mouse aqui para afastar. Qual vai ser a minha intenção agora? Pegar o meu objeto player, que é o objeto pai, e centralizá-lo. De que forma? No transform dele, eu vou resetar os valores. Olhem só, ficou tudo zerado na posição eixo X, Y e Z. E olhem só, o meu objeto está aqui. Eu vou desligar aqui os gizmos para você ver somente o meu objeto. Vou clicar no Player e ele está centralizado. E os objetos filhos também foram centralizados de acordo com o objeto pai, que é o objeto Player, em cada um deles na sua devida posição. Agora nós vamos salvar a nossa cena. Ctrl S, ou no menu File, eu tenho a opção aqui de Save.
Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Então, basicamente, nós aprendemos a construir o nosso personagem utilizando o objeto player, sendo o objeto principal, e os objetos hair, que é cabelo, e hand, que é mão, sendo objetos filhos para formar toda a imagem do nosso jogador. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!